Deus, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, amém? O tema da palavra hoje é nos braços do Pai. Quer lugar melhor? Não tem. Vamos ler Lucas 15, de 11 a 24. Lucas 15, de 11 a 24, a palavra de Deus fala assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Até aí. Aleluia. Essa deve ser uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, né? O filho pródigo. E olhando para ela, a gente vê um jovem que se rebelou contra o pai. Só fez besteira na vida, chegando numa situação extremamente degradante, morrendo de fome. Aí ele resolve voltar para a casa do pai, né? Que ele havia afrontado ainda, né? Dessa forma como ele saiu. E o pai recebe-o de braços abertos, fica feliz e faz uma grande festa pela volta do filho. Parece injusto, né? Parece que posso fazer qualquer coisa, mesmo que seja completamente contrária à vontade de Deus, à direção que Deus nos dá, né? Contra a palavra de Deus, e dizer: opa, a coisa está feia, foi mal, né? Vou voltar lá para a casa do meu pai. E por esse texto a gente pode entender que esse jovem tinha uma ótima condição social, né? Filho de um fazendeiro, pelo jeito, né? Tinha riqueza ali, né? Onde ele vivia, na casa do seu pai, mas não estava contente com a vida na fazenda, talvez monótona, né? Talvez estivesse chateado de ficar ali naquela vida, né? De fazenda, de produção, de plantar, colher, cuidar de gado, né? Talvez fosse isso, né? Ele queria outras coisas da sua vida, né? Não queria ter responsabilidades, ele tinha dinheiro, ele queria curtir, vamos dizer assim, né? Como a gente fala, né? Hoje em dia, né? E, na verdade, pensando melhor ainda, né? Nós muitas vezes nos comportamos diante de Deus como esse jovem, né? Temos uma boa condição, mas ficamos iludidos pelo mundo. Então fazemos as coisas pela nossa cabeça, nosso entendimento, nossas ideias, né? Até consultamos a Deus muitas vezes, mas se a resposta de Deus não agrada, a gente faz diferente, né? Então a gente acaba sendo semelhante a esse filho que abandona o pai, né? Então, não nesse extremo, né, que a gente talvez não faça coisas assim como esse jovem fez, né? Mas em algumas situações a gente acaba ficando semelhante a esse jovem.
Eu deixo um bom emprego simplesmente porque algo não me deixa feliz ali. Sem ter conseguido outro, eu simplesmente saio e, Deus deu esse daí, Deus vai dar outro, Deus pode dar? Pode. Mas espera aí, eu vou sair de um emprego, então deixa eu procurar outro, me acertar aqui. Agora já tenho uma coisa em vista, eu vou sair desse e vou para outro, né? Porque se eu ficar... Aí eu fico desempregado, fico passando necessidade, contas atrasam. Deus não gosta de mim, Deus não cuida de mim. Quem que se colocou nessa situação, né? Ou, né, entro num relacionamento sem pedir direção de Deus, está tudo errado, sofro, porque não dei importância ao que Deus tinha direcionado, e aí é só problema que eu arrumo para minha cabeça nessa área sentimental de relacionamento. Ou estou numa igreja, Deus não me dá o que eu quero, porque às vezes as pessoas vêm para a igreja por um motivo errado, né? A gente fala, não, Deus faz milagre, Deus abençoa, Deus provê, Deus cura, né? Deus liberta, Deus faz tantas coisas por nós, tantos testemunhos que a gente vê e vive, né? Que às vezes muitas pessoas têm essa ilusão. Opa, ali tem um gênio da lâmpada, né? Ele vai fazer tudo o que eu quero, os meus desejos ele vai realizar. Deus pode? Pode, mas ele faz o que é a vontade dele. Amém? Ele não vai fazer aquilo que não é bênção para a nossa vida, mesmo que pareça para a gente ser, e se não é, Deus não vai fazer. Então a pessoa acaba abandonando a igreja, né, vai para outra talvez, buscando aquilo que ele deseja, não vai encontrar, porque Deus, nosso Deus é o mesmo Deus que vai estar numa outra igreja. Não importa a placa, né, daqueles que pregam realmente o evangelho, Deus é o mesmo. Amém? Se você sai daqui, vai para uma assembleia, vai para uma congregação, é o mesmo Deus. Deus não muda. Não é a placa da igreja que salva, é Jesus Cristo. E nós somos igreja, todos nós, todas as denominações aí que são realmente evangélicas, né, seguem a Cristo. É tudo uma igreja, não é a arca, a assembleia, a congregação. Não, tudo é igreja e é do Senhor. Amém? E o pior ainda que pode acontecer, a pessoa fica desiludida dessa forma, por entender errado a Deus, o que Deus faz, como Ele faz, ele nem vai mais para a igreja, ele abandona completamente a fé e se afasta de Deus. Que aí é o pior que a pessoa realmente pode fazer, né? Bom, esse jovem fez o quê? Ele se afastou do pai e de tudo que poderia ligar ao pai, porque ele foi para uma terra longínqua. Eu quero me desligar de vez dessa vida, de tudo que me liga aqui a essa fazenda, ao meu pai, eu não quero mais saber disso. Ele vai para uma terra distante, longínqua, né? E aí ele faz o que ele queria. Ele vive para curtir ao máximo, né? Sem pensar nas consequências. E o pecado, ele é totalmente enganoso, né? Parece tão bom, né? Quando faz, quando acontece. Mas ele ilude, ele desvia, né? E muitas vezes a gente cai nele repetidamente, né? Apesar de saber que é errado. A gente sabe que é coisa errada quando você está fazendo, né? Dificilmente a gente não sabe, né? Talvez uma pessoa muito nova na fé, que acabou de se converter, né? A gente ainda vê fazendo coisas que para ela são naturais, e depois ela vai aprendendo, né? Sendo ministrada, lendo a palavra, vai aprendendo do Senhor, que muitas coisas que ela continua até fazendo não servem, não edificam, não são boas, ela acaba abandonando. Mas quem já tem um tempo com o Senhor, sabe muito bem o que é certo e o que é errado. A gente já tem esse discernimento. Então, se eu erro, eu sei que eu estou fazendo a coisa errada. Se eu persisto no erro, meu Deus, aí a coisa é feia, né? Então ele vai e sabe que ele está fazendo, pela cabeça dele, está fazendo coisas erradas, e ele continua, né? E nós acabamos entrando nesse erro também, né? Apesar de saber que é errado, nós fazemos. Porque nos agrada. Porque pensamos, é só isso, né? Não tem problema nenhum, né? Não, mas há problema sim. E há consequências, né? Então não se engane. Você sabe que é errado? Simples. Não faça. Amém? Não é fácil? Você sabe que é errado. Desvia o teu caminho.
Não faça isso. Não. Jesus falou para a gente tomar cuidado até com os pensamentos, né? Até com os pensamentos. Então toma cuidado com os pensamentos, com o olhar, com as palavras. Toma cuidado. Parece que não tem importância, parece ser coisa pequena, né? Mas tem sim importância e tem consequências também. E aí para esse jovem chegam as consequências dos pecados. O que acontece? Humilhação, miséria, fome, abandono. Enquanto tinha dinheiro, né? Enquanto estava gastando lá, muitos amigos, né? Todo mundo, oh, esse cara é o cara, né? Que legal, que bacana, né? Estamos juntos, né? Acabou o dinheiro, só dívida, só problema, some todo mundo. Então, humilhação, abandono, é isso que foi a consequência que ele viveu ali. Imagina só, né? Olha só o detalhe disso aqui. Seria para um judeu que não podia nem comer carne de porco. Carne de porco para eles era proibida, né? E o que ele vai fazer? Ele vai cuidar de porcos, ele vai ajudar a criar porcos. Olha a humilhação, né? Ele nem podia comer, para ele era um animal imundo, né? E ele vai ajudar a criar, vai cuidar de porcos. Olha só, aquilo ia ser o fim do fim na cabeça dele, né? Era o pior que podia acontecer de humilhação para alguém que tem a crença dele. Mas olha só, Deus não quer nada disso para nós. Eu sempre, quando eu falo o que Deus queria para nós, né? Eu falo assim, lê os 2 primeiros capítulos da Bíblia. Né? O princípio criou Deus os céus e a terra, fez a luz, né? Separou a água da terra, fez a parte seca, as plantas, os animais, e aí no 6º dia fez o ser humano. Colocou num jardim maravilhoso, né? Deu autoridade para ele sobre tudo, né? E falou para ele, cuida do jardim. Tem uma coisa que você não pode fazer. Está vendo aquela árvore ali, ó? Conhecimento do bem e do mal? Não coma dela. Se você comer, você vai morrer. Os 2 primeiros capítulos da criação ali é o que Deus tinha para nós. Um lugar maravilhoso, uma vida maravilhosa. Nós erramos, né? Todos pecaram, né? Adão e Eva pecaram. Nós pecamos? Pecamos. Então, nós é que fomos culpados de sair desse lugar maravilhoso, que é o que Deus tem para nós. Essa é a vontade de Deus para nós, que estejamos bem, que a nossa família esteja bem, estejamos bem de saúde, né? Na verdade, ali nesse primeiro detalhe, né, um parênteses aqui, naqueles primeiros capítulos de Gênesis, você viu falar de doença, de morte? Não, né? A não ser a proibição ali, eles não iam morrer. Talvez estivessem vivos até hoje. Na carne, não pode? Pode. Deus pode todas as coisas. Né? Poderíamos, como humanidade, estar num jardim maravilhoso, paradisíaco. Mas erramos, nos afastamos de Deus, desobedecemos a Deus e estamos no mundo que fizemos. Né? Deus não quer nada disso para nós de sofrimento. Né? Nós é que nos metemos nessas situações por não ouvir ao Senhor, não aceitar suas direções, sua vontade para as nossas vidas. Né? E voltando ali ao caso da parábola. Mas se o pai não queria nada disso para o filho, aquele pai humano, por que ele deu herança antecipadamente? Né? Por que esse pai fez isso? Deus, ele não nos obriga a nada. Jesus está à porta e bate. Se você abrir a porta do teu coração para Jesus, ele entra na tua vida e você vai conviver com ele, estará com você. Se você não autorizar, se você não abrir a porta do teu coração para ele, ele vai ficar do lado de fora da tua vida. Quem escolhe? Você, eu. Somos nós que escolhemos. Deus não força nada, né? Então, ele não obriga nada, ele quer ser amado por seus filhos, mas não obriga a isso. Amor por coerção não é amor.
Me ama aí, senão eu te destruo. Ah, te amo, Deus. Te amo muito. Isso é amor? Não, né? O Senhor nos deu livre arbítrio. Eu escolho amá-lo. Eu escolho segui-lo ou não. Sou eu que escolho. Você que escolhe. O Espírito Santo fala conosco. Ouvimos as ministrações na igreja. Lemos a Bíblia. Mas Deus não nos obriga a nada. Como eu estava falando, a pessoa que é recém-convertida, ela recebeu a salvação. Ela já, provavelmente, naquele momento que ela entendeu a necessidade de seguir a Cristo, ter a Cristo na sua vida, de recebê-lo como Senhor e Salvador, ela já vai mudar muitas coisas. Mas a conversão é um processo. Vai abandonando as coisas, vai mudando, né? Vai mudando, isso é um processo. Mas Deus, Ele não vai te obrigar a nada, né? O Espírito Santo vai falar com você, Ele vai te orientar, mas te aconselha, te direciona, te fala o caminho. Quem segue pelo caminho é você, ou não, ou vai por outro. Você quer algo fora do tempo de Deus, Ele vai tocar no seu coração dizendo que isso não é bom, mas você decide. Você não está concordando com a forma de Deus fazer algo, então faz diferente. O Senhor pode até lhe tocar dizendo que esse caminho é mau, mas é você quem escolhe. O filho, né, na parábola ali, ele cai em si, pensa em como vivem os trabalhadores do seu pai, e aí ele decide voltar. Eu estou vivendo essa vida miserável aqui de fome, maltrapilho, né? Não tenho mais nada, gastei tudo, né? Detonei todo o dinheiro que eu tinha, todos os bens que eu tinha. Estou vivendo assim. Se eu voltar lá para a casa do meu pai, se eu ficar como os trabalhadores dele, eu vou estar muito, mas muito, infinitamente melhor do que eu estou aqui. Então ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então a necessidade extrema o fez mudar de ideia. Né? Como dizem, né? Ou você vem pelo amor ou pela dor, né? Para Cristo. Né? Glória a Deus quem vem por amor, que é mais fácil, né? Mas quem vem pela dor, vem para Cristo também. Como esse jovem, né? Olha só, os versículos 18 e 19. Coloca de novo para mim, por favor. Os versículos 18 e 19, desse texto mesmo. Aí o filho falando, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, dos teus trabalhadores. Olha só, o que está acontecendo aqui? Ele não simplesmente quer voltar. Ele não está com remorso de que, puxa, perdi tudo, que droga, vou ter que voltar para o meu pai, né? Que situação, não. Ele reconhece o erro dele, o pecado. Pequei contra ti, pequei perante o céu. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me recebe aqui, né? Pela tua misericórdia, pelo teu perdão, né? Na tua bondade. Eu vou ser como um dos teus empregados aqui. Não preciso nem entrar em casa, não precisa nem me chamar de filho mais, porque eu não sou digno mais de ser chamado de filho. Me trata como um dos teus empregados. Ele se arrependeu, reconheceu o pecado. Isso aqui é um detalhe fundamental, muito importante. Então ele volta para a casa do pai, sujo, faminto, totalmente humilhado, mas arrependido. E talvez ele pensasse que o pai até o aceitaria como um empregado. Ele conhecia o coração do seu pai, né? Mas qual seria o castigo dos seus atos, sua afronta ao pai? Né? Acho que no caminho, né? Ele pensando, Senhor, o que vai acontecer? É o único lugar que eu tenho para onde ir agora. Ninguém me ajuda, né? Ninguém me dá nada. Eu vou voltar para os braços do meu pai, porque ele, pelo menos, na misericórdia dele, deve me tratar ali como um dos seus empregados, vou ter alimento, vou ter um uniforme, vou ter, né, um teto sobre a minha cabeça. Então ele fica pensando, qual castigo será que meu pai vai fazer, vai me dar, né? Vai me impor, por causa dessa minha afronta a ele. Né?
E aí continua o texto, né? O pai, quando o vê, não apenas o recebe, mas corre ao seu encontro, abraça-o, totalmente feliz pela volta do filho que estava perdido. Só Deus, né? Só Deus para fazer uma coisa dessa. Você não entendeu? Nem o filho entendeu. Ninguém entendeu a atitude do pai. Deus nos ama, não porque nós somos o que somos, porque fazemos o que fazemos. Deus nos ama apesar de tudo o que fazemos. Não? Muita gente fala, não, eu trabalho na obra, eu faço tudo direitinho. É um fariseu moderno. Então ele acha que merece, né, o amor de Deus, o favor de Deus, que Deus é obrigado, né, a fazer por ele o que ele quer. Né? Não, Deus nos ama apesar de tudo. Essa é a grande verdade. Né? Aleluia. E ele é justo. E olha só, ele é um juiz e ele é justo. E ele exige justiça. Mas, quando já recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, quando nos arrependemos dos pecados e os deixamos, lutamos contra eles, o Senhor nos recebe de volta, não como empregados, não como servos, né, simples escravos, mas como filhos amados. Ele se alegra, faz festa no céu pela nossa volta. Amém? Quando a gente faz a oração aqui, né, de entrega, né, que as pessoas para receberem a Cristo como Senhor e Salvador, a gente fala isso, que a Bíblia diz. Há uma festa no céu por alguém que se arrepende, por alguém que recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Como esse pai da parábola fez essa festa, Deus faz festa no céu quando alguém volta para ele. Ah, como assim volta? Porque nós éramos filhos, nos afastamos, viramos apenas criaturas do Senhor, como tudo é criatura do Senhor. Mas quando nos arrependemos, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós nos tornamos novamente filhos de Deus. E Ele nos recebe de braços abertos e faz festa. Aleluia. Aí você começa a pensar, onde está a justiça? Onde está a punição por tanta loucura, tanta irresponsabilidade que esse jovem cometeu, né? Será que você tem o mesmo sentimento religioso do irmão que permaneceu com o pai? Você continua lendo e vê a reação do irmão mais velho, aquele que não se afastou do pai. Ele queria condenar, ele queria castigo, não festa, né? Não há consequências, então, por tudo de errado que esse jovem fez? Vamos lá, vamos pensar aqui. Primeiro, a justiça se cumpre no sacrifício de Cristo por todos nós. Amém? Jesus, ele se entregou naquela cruz por todos os pecados que já cometemos e por todos os pecados que ainda vamos cometer. Eu vou cometer pecado? Eu vou, você vai, todos vamos. Mas o sacrifício de Cristo é por todos os pecados, de toda a humanidade. Tudo que já foi feito e tudo que faremos ainda de todos aqueles que recebem como Senhor e Salvador. Né? Então o sacrifício de Cristo pagou por todos os nossos pecados. Aleluia. E a nossa parte, precisamos nos arrepender de verdade, lutar para não pecar mais. E assim somos justificados. Mas não se engane, não se iluda. Ninguém engana Deus. Né? Eu vou dar 5 minutos aqui fora da vontade do Senhor, de tudo que Jesus me ensinou, e vou arrebentar, vou fazer. Depois eu chego lá para Deus, lá no domingo, canto os louvores, peço perdão, está tudo certo, tudo limpo. Olha que plano legal. Posso errar, posso fazer qualquer coisa. Aí vem aqui, Senhor, me perdoa. Meu filho, te perdoo, que é isso?
se aveste, não. Fica preocupado, não. Pode ser. Se você pedir perdão, tudo bem. Tá. Ninguém engana a Deus. E fazer qualquer coisa desse tipo é loucura completa. Amém? Não se iluda. Arrependimento é de verdade, tem que ser de verdade. Você ficar triste, você ficar assim, envergonhado. Senhor, eu fiz isso. Ô, Senhor, me perdoa, eu nem sei por que eu fui fazer isso. Eu sabia que era errado, sabia que não devia ter feito, mas acabei fazendo, Senhor, não me contive, me perdoa, me ajuda a não errar mais, Senhor, eu vou lutar contra isso, nunca mais eu quero fazer isso. De verdade. Aí sim, Deus recebe e te perdoa. E a palavra fala que quando você é perdoado, né, nós humanos não esquecemos das coisas erradas, do mal que fazem contra nós. Né? Mas Deus esquece, Ele lança no mais profundo abismo. Aquilo que realmente você se arrependeu, né, por aquilo, e você realmente não quer mais fazer aquilo, Deus lança no mais profundo abismo, Ele esquece. Aquilo não existe mais para Ele. Né? Deus é assim. Quando é de verdade, amém. Está limpo. Tá? Em segundo lugar, né? Isso foi o primeiro lugar. A justiça foi feita no sacrifício de Cristo. E em segundo lugar, não tem consequência? Claro que tem consequência. Muitas consequências para esse jovem. Né? Primeiro, o pai perdoou. Recebeu de volta em casa. Deu vestes novas, colocou um anel no dedo dele, quer dizer, honra, autoridade. Né? O recebeu como filho novamente. Não como um empregado, não como servo, não como escravo, mas como filho. Ele teve todo o status dele restaurado pelo pai, que o perdoou completamente. Mas, vamos dizer que a fazenda ela foi dividida em dois, né? O que ele tinha de bens, o que ele tinha de dinheiro, simplesmente evaporou, né? Ele gastou tudo. Então ele estava zerado. Ele tinha um teto sobre a cabeça, ele tinha roupas, ele tinha alimento, mas nada. Ele acabou com tudo. Ah, não, o irmão vai dividir metade com ele. Não, do irmão é do irmão. Não tem consequência? Fazer loucura? Agir com irresponsabilidade? Não fazer a nossa parte nesse mundo, né? Não me esforçar no meu trabalho, não me esforçar na minha família, no meu casamento, né? Ou cuidar dos meus filhos. Será que não tem consequências quando eu não faço essas coisas? Claro que tem. E outra coisa, né, que aconteceu. Ele está no meio de um povo ali. É uma pessoa de destaque. E todo mundo acaba sabendo da história dele, o que aconteceu com ele. De toda essa humilhação. Saiu para curtir a vida. Ei, playboy, né? Vai nessa. Agora volta aí, né? Rabinho entre as pernas, né? Todo humilhado, fracassado, né? Só dedos apontados, né? A humilhação. Quem vai tirar essa marca da vida dele? Ninguém. Porque Deus esquece. O Pai perdoou. A gente esquece. Não. Consequência. Mas Deus perdoou. Perdoou. Mas eu colho o que eu planto. Se eu plantar responsabilidade, cuidado, se eu plantar, né, boas atitudes na minha vida, eu vou colher coisas boas. Posso ter dificuldades, pode dar coisa... Pode. Mas o que é o normal, vamos dizer assim, é que você colha coisas boas. Agora, se eu sou irresponsável, se eu faço só besteira, só loucura, eu vou colher o fruto disso, que é ruim. Não teve consequência? Teve consequência. E Deus é tão bondoso, é tão maravilhoso, que Ele pode até aliviar as consequências, mas o normal que a gente vê é que Deus não tira, porque é a consequência do pecado.
tem consequência. Então você não quer essa consequência, você quer viver os 2 primeiros capítulos lá de Gênesis, né? Que a tua família bem, a tua vida bem, o teu trabalho tranquilo, os teus negócios tranquilos. Ouça o Senhor, faz a vontade do Senhor. Você sabe que é errado? Não faça. Sabe que é pecado? Não faça. Não vá por esse caminho. Se você for, vai ter consequência. Até Davi, né? Quantas vezes a gente vê, né? Davi é um grande exemplo. Um homem segundo o coração de Deus que sofreu tantas consequências dos pecados dele, né? O apóstolo Paulo, ele falava, né, que todos somos pecadores e ele era o maior pecador. Talvez porque perseguiu a igreja, não sei. Mas se ele, né, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, sofreu consequências, se Paulo, né, tinha esse sentimento, quanto mais nós, né? Então, ele sofreu muitas consequências ruins, né? Então, apesar do perdão, as consequências vêm. Deus pode até aliviar, mas é a lei da semeadura. Colhemos o que plantamos. Então, você quer ser um filho obediente e viver o melhor de Deus para você, para a sua família? Então, luta para não cair. Luta. É luta mesmo. Luta para não pecar, para andar o máximo possível debaixo da vontade e da direção de Deus. Deus te falou alguma coisa? Você recebeu uma palavra na igreja? Veio buscar uma oração? Deus trouxe uma direção? Senhor, eu faço isso ou aquilo? Eu vou fazer isso, é bom? Se o que Deus falar, não vá contra o que Deus falar. Não faça isso. Faça o que Deus está falando. Mas é contra o que eu estava pensando, todos os meus planos. Amém. Se Deus falou que não, é não. Se Deus falou que para não fazer, é porque não é bênção. Ou se Ele falou que é para fazer, segue por esse caminho, vai que é tua. Vai que é bênção. Segue por esse caminho. Não se desvia dele. Amém? O Senhor vai fazer o melhor para você. Então luta para não cair, luta para não pecar, luta para estar debaixo para fazer tudo que é a vontade do Senhor e das direções do Senhor. E como a gente estava falando, vamos pecar, não tenha dúvida, mas quando acontecer, assuma seu erro. A gente estava falando de Davi, né? Uma qualidade de Davi era essa. Ele errava, como todos nós erramos, pecamos, mas ele assumia os erros. Ele não falava, não, foi a mulher lá que o Senhor me deu que me deu a maçã. Quer dizer, a maçã. Me deu o fruto lá e eu comi. Não, foi o diabo que me tentou, aí ele tentou, ele fez e eu caí. O diabo tem culpa? Culpa ele não tem. Ele é sujo, perverso, joga o mais baixo possível. Mas quem faz ou não, quem é? A culpa é dele? Não, a culpa é nossa. Aconteceu? Assuma a tua culpa diante do Senhor. No mínimo, diante do Senhor. Se arrependa verdadeiramente e Deus vai tirar esse peso da sua vida. Em nome de Jesus. A gente vai errar, a gente vai pecar. Não tenha dúvida disso, né? Arrependa-se, peça perdão ao Senhor, lute para não pecar mais e nunca se afaste de Deus. Não cometa esse erro. Nunca se afaste do Senhor. Você pode até sair da igreja aqui da Arca, ir para outra igreja, sei lá. Para mim não muda. Quem é que faz? Sou eu? É o pastor? Alguém aqui que faz? Quem faz é Deus. Se Deus não fizer em nenhuma igreja, você vai para um lugar em que a coisa aconteça, você devia ficar com os 2 pés atrás, falar, opa, peraí, eu fui na igreja A, na igreja B, na igreja C, D, E, F, fui até o Z ali. Ninguém fez. Agora eu vim nesse lugar aqui, foi bênção, agora Deus fez, que maravilha. Será que é de Deus? Não?
Nunca se afaste de Deus. Nunca. Nunca. Pode acontecer o que for. Está tudo errado na sua vida. Você virou um Jó agora. Olha, eu já falei isso algumas vezes. Certeza é difícil, né? Porque eu nunca passei por isso. Mas acho que se uma das coisas que aconteceu com Jó acontecesse comigo, talvez eu não suportasse. Uma. Ele passou por tudo aquilo e falou: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Nu eu vim ao mundo e nu voltarei para sair daqui. Eu provavelmente não suportaria, mas Jó suportou. Né? Nunca se afaste de Deus. Tudo que Deus faz é bem feito, é melhor. Todas as coisas colaboram para o nosso bem. Ô Senhor, tem um monte delas que eu não entendi nada na minha vida até hoje. Não tem problema. Foi o Senhor que fez? Está certo. Não interessa o que aconteceu. Me trouxe até aqui. Me fez o que eu sou. Né? Talvez as coisas ruins que aconteceram na tua vida te trouxeram para Cristo. Será que um emprego bom, algum relacionamento, alguma coisa que você tinha, é melhor do que a eternidade com Cristo? Não. Não. Nunca se afaste do Senhor, em nome de Jesus. Jesus, Ele já preparou um lugar maravilhoso para cada um de nós. Amém? Ele falou isso. Deus não mente. Né? Ele já preparou um lugar maravilhoso para nós. Essa vida é luta? É, em muitos aspectos é. Quanto mais eu seguir a vontade do Senhor, quanto mais eu fizer as coisas conforme o Senhor nos dirige, melhor essa vida será. Eu vou ter problemas? Vou, porque Jesus falou, né? E Ele não mente. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e nós vencemos o mundo com Cristo. Amém? Vai ter dificuldade? Vai. Nós vamos pecar? Vamos. Vai ter consequência? Fazer o quê? Vai. Estamos no mundo que nós fizemos assim. Deus fez um mundo maravilhoso, nós o deixamos assim. Mas nós temos que perseverar, então, em seguir a Cristo, viver como Ele nos ensinou. Sabe por quê? Porque você é herdeiro da promessa. Amém? Herdeiro da promessa de vida eterna, de vida com Cristo, de um lugar maravilhoso já preparado. Você é filho de Deus, filho do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que deseja, que quer te ver bem, a tua casa tranquila, em ordem, em paz. Os teus filhos abençoados, o teu trabalho abençoado, o teu corpo abençoado. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vamos orar. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, com certeza, Pai, nós precisamos te pedir perdão, Pai, por todos os pecados cometidos, em tudo que nos assemelhamos a esse filho, Senhor, que abandonou seu pai, que acabou com seu patrimônio, que viveu dessa forma irresponsável, Pai. Ô, Senhor, perdoa-nos, Senhor, em tudo que fazemos que se assemelha a isso, Senhor. Em coisas grandes, em coisas pequenas. Mas para o Senhor não tem diferença, pecado é pecado, erro é erro. Ô, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz por nós, por pagar o preço que nós não podíamos pagar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vem mesmo e dirige as nossas vidas, Senhor. Esteja conosco. Nós nos abrimos mesmo, Senhor, abrimos as portas dos nossos corações para te receber. Nós te recebemos como Senhor e Salvador novamente, Senhor. Você que está assistindo, que nunca fez essa oração, fala para Jesus: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, faz morada no meu coração, perdoa os meus pecados, vem e faz parte da minha vida. Fala com Cristo, Ele está ao teu lado aí, e Ele vai te receber como filho, e você viverá o melhor de Deus para a tua vida. Nesse mundo teremos dificuldades, teremos aflições, mas o Senhor está conosco, e nós vencemos a todas as coisas com Ele. Vamos perseverar até o fim, e um dia estaremos com Ele na eternidade. Ô Senhor, guia nossos passos mesmo, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, a agir e reagir, Pai, conforme a Tua vontade, a Tua palavra, os Teus exemplos, Senhor. Ajuda-nos a entender as Tuas direções, Senhor. Perdoa nossas dificuldades nisso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Mas guia, Espírito Santo, fala, Senhor. Fala, Senhor. Quando estivermos nos desviando, Senhor, indo por caminhos errados, fala, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Nos colocamos novamente nas Tuas mãos. Consagramos nossas vidas, nossas casas, nossas famílias no Teu altar novamente, Senhor. Em nome de Jesus. Não queremos nos afastar de Ti, Senhor. Perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Derrama da Tua paz, a paz que só o Senhor pode dar, Senhor. Derrama da Tua sabedoria, Senhor. Oh, Pai, ajuda-nos, Senhor, a vencer esse mundo, vencer o pecado, Senhor. Sabemos que vamos cair, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, a assumir realmente a culpa, Pai, pelo que fizermos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a voltar para Ti, Senhor. Não ter medo, não ter vergonha, mas buscar no Teu amor e nos arrependermos, Senhor, buscar o Teu perdão. E sabemos que o Senhor nos receberá novamente, Senhor. Nos tratará como filhos. E um dia, Senhor, estaremos contigo na eternidade. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Todo poder está nas Tuas mãos. Nós nos rendemos, nós nos prostramos diante de Ti. Te adoramos, Senhor. Nós Te amamos, mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos desejou como filhos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Se aposta de nós as nossas vidas mesmo e usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, para que se cumpra a Tua vontade e os Teus planos se cumpram, Senhor, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Corrige-nos, Senhor, individualmente como igreja, Pai, para que possamos levar o Teu Evangelho verdadeiro, levar resgate, levar salvação, consolo, conforto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Usa mesmo as vidas de todos nós, Teus servos. Usa a Tua igreja, Pai, para levar o Evangelho, para levar resgate e levar salvação. Queremos dar frutos para Ti, Senhor. Isso nos trará grande alegria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor conhece a necessidade, a dificuldade de cada um dos Teus servos, Senhor. O Senhor conhece o desejo de cada um aqui de ver resgatados aqueles que caíram, Senhor. De ver salvos aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Oh, Pai, opera, Senhor, que as sementes plantadas, Senhor, por cada um de nós, germinem, cresçam, floresçam e frutifiquem, Senhor. E a gente veja, Senhor, frutos de resgate e de salvação. E com certeza haverá festa no céu, mas haverá festa nos nossos corações também, Senhor, por essas vidas. Usa mesmo as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós para fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, clamamos a Ti e Te damos graças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra. Aleluia. Glória a Deus.